Oi, Físio! Sessão Geronto começando por aqui. Esse programa ele tem o objetivo de ensinar as síndromes geriátricas de forma simples, direta, para melhorar o atendimento das fisioterapeutas. E eu sou a Renata Lima, fisioterapeuta da Uroginecologia e Geronto, e o assunto de hoje é muito bacana. A gente vai falar sobre as demências frontotemporais. Eu quero falar sobre como a fisioterapia pode atuar nessa complicação, ou melhor, nas complicações que essa doença gera, o que a gente deve fazer, o que não deve fazer no atendimento da fisioterapia. Esse ano, eu não sei se você já viu, mas vários meios de comunicação começaram a falar sobre o diagnóstico de demência frontotemporal no ator Bruce Willis. Não sei se você lembra dele, mas ele fez diversos filmes aí, como por exemplo Duro de Matar, e para mim o mais marcante foi o Red, Aposentados e Perigosos. Bom, eu adoro esse filme, mas o vídeo de hoje não é sobre resenha de filmes, então bora começar. Seguinte, antes da gente falar sobre as particularidades do atendimento desse paciente, né, com demência frontotemporal, eu quero primeiro começar a falar sobre transtorno neurocognitivo maior, ou também conhecido como demências, tá? Então, inclusive, o nome, teoricamente, a nomenclatura correta, transtorno neurocognitivo maior, ou também conhecido como demências de maneira geral. E aí, de maneira geral, é importante a gente compreender que entre as doenças frequentemente associadas ao envelhecimento, as demências ou transtorno neurocognitivo maior são as mais impactantes. E isso, eu estou falando segundo a DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Transtornos Mentais. As demências, elas são caracterizadas como qualquer alteração cognitiva e comportamental que afeta a funcionalidade da pessoa. O que isso significa? Significa que há um impacto na autonomia e na independência que afeta a capacidade dessa pessoa de realizar as atividades de vida diária. Então, isso está dizendo que afeta essa habilidade da pessoa de tomar uma decisão e de realizar uma atividade motora. Porém, esse é um detalhe importante no momento da escolha do nosso tratamento fisioterapêutico. Porque dependendo da área cerebral que ocorre a neurodegeneração, afeta uma determinada função motora e comportamental. Então, por exemplo, diferente da demência de Alzheimer, a frontotemporal ela não tem uma característica amnésica. Pode acontecer, inclusive, na fase mais avançada da doença, a falta de memória. As características da demência frontotemporal são marcadas pelo desenvolvimento progressivo de mudança de comportamento e de personalidade e ou prejuízo na linguagem para compreender e para falar. E ela é dividida em variantes, sendo uma variante comportamental e 3 variantes linguísticas. E isso, dependendo do padrão de atrofia cerebral, de maneira geral, as pessoas podem também desenvolver mudanças no estilo social, nas crenças religiosas, políticas, com movimentos repetitivos, mudanças no comportamento alimentar, hiperoralidade, ou seja, essa pessoa leva objetos na boca, começa a fazer estalidos na boca, entendeu? Então, esse é um paciente que vai apresentar muitos comportamentos estranhos, digamos assim, tá? Então, quando você chega para atender esse paciente, é muito importante, eu vou falar melhor isso lá na frente, mas é muito importante você conversar com todos que estão ao redor para entender quem era essa pessoa e como essa pessoa está aqui agora. Quem era essa pessoa antes? Não vou falar isso melhor daqui a pouquinho. E como é que essa pessoa está se comportando aqui agora, tá? Porque vai haver muita alteração comportamental. E aí, de novo, né? De maneira geral, qual é digamos, a definição das alterações dos transtornos do transtorno neurocognitivo maior? Qualquer alteração de cognição e comportamento que leva a uma disfunção funcional, ou seja, que leva a uma alteração de funcionalidade, comprometimento das atividades de vida diária. Ok? Então, nesse caso, a gente está vendo uma alteração
que sim tem comprometimento cognitivo, mas que tem muito a ver com comprometimento de comportamento, de uma alteração de personalidade. Essa pessoa muda completamente o comportamento que ela tinha. Então, é uma demência que afeta muito a função executiva, tá? Então, mas eu vou falar melhor disso já, tá? E aí, falando agora de incidência, a incidência dessa doença neurodegenerativa é menor quando comparada ao Alzheimer. Ela vai representar 5% de todos os casos de demência. E se for falar de prevalência de todos os transtornos do envelhecimento, em primeiro lugar, a gente vai sempre ver a demência de Alzheimer, que ela corresponde a 60% a 70% dos casos de demência. Em segundo lugar, tá a demência vascular. Em terceiro, as demências por corpos de Levy. Em quarto lugar, demência frontotemporal. Ela realmente é menor. Mas o surgimento precoce em pessoas com menos de 60 anos pode acontecer. E aí um dado importante que eu acredito que deve ser dito é que a prevalência da demência frontotemporal, quando iniciada antes dos 60 anos, vai para segundo lugar. E aí, por conta disso, por conta das características comportamentais, ela é uma demência muito subdiagnosticada. Porque, na maioria das vezes, os sintomas de comportamento sobrepõem manifestações psiquiátricas. E aí as consequências funcionais são muito impactantes. A gente costuma afetar demais a vida social e familiar desse paciente. E aí, como eu estava dizendo, olha que detalhe muito impactante, Esse é um paciente que você precisa rastrear junto com esses familiares, o cuidador principal, mas tem que tomar cuidado para ver se esse cuidador está há muito tempo com essa pessoa, que essa pessoa também conheça esse paciente há muito tempo, Ou seja, que seja um cuidador que conheça esse paciente antes da doença. Tá? Esse é um detalhe que eu quero ressaltar aqui. Tem que ser realmente uma pessoa que conheça essa pessoa antes de ter tido o diagnóstico. Ou, na verdade, não antes de ter tido o diagnóstico, porque muitas das vezes, até o diagnóstico, as alterações de comportamento já iniciaram. Mas, de preferência, que seja uma pessoa que estava ali antes das alterações de comportamento terem sido iniciadas, entendeu? O que eu quis dizer é nesse sentido. Tá? Para você entender bem quem era essa pessoa e agora essas alterações. Lógico que as alterações comportamentais, elas são muito marcantes. Na literatura, fala-se muito sobre alterações de hiperoralidade, então, muita movimentação com a boca, estalidos, repetição da fala, mas não é por alteração de memória, como eu disse, repetição de fala mesmo, a pessoa fica repetindo a mesma coisa, mas não é porque ela esqueceu que ela acabou de perguntar isso, é porque ela está com alteração verbal, alteração de linguagem, enfim. E é lógico que na literatura a gente sabe um pouco do que está acontecendo a respeito dessa alteração comportamental, mas é muito importante você entender quem era essa pessoa antes, porque uma das coisas que eu gosto muito de lembrar é o seguinte: nunca o paciente ele é a doença, mas eu vou falar melhor disso já, tá? Então, até o diagnóstico, o risco de afastamento é altíssimo por conta do comportamento socialmente inadequado. E aí, onde é que eu vou chegar, Por exemplo, quais são essas alterações? Impulsividade, perambulação impulsiva, essa pessoa perde suas inibições sociais e sexuais, negligencia a higiene pessoal, por exemplo, É marcante o comportamento repetitivo, estereotipado, então caminha até o mesmo local todos os dias, pega aleatoriamente objetos sem qualquer propósito, tem insistência em comer o mesmo alimento na mesma hora diariamente, bate palma, tem estereótipos motores e verbais, então essa pessoa começa a fazer vários movimentos repetidos, essa pessoa ela começa a falar várias coisas repetidas. Então, essa pessoa, ela, como eu disse, ela não é por esquecimento, ela realmente está fazendo isso por repetição.
e ela tem, por exemplo, fazer movimentos com o braço, movimentos com a perna repetido, como se ela estivesse inquieta, tá? Impaciente. E ela pode apresentar um comportamento social impaciente, tá? Ela pode agir, ter simplesmente uma das funções executivas que a gente vai observar é simplesmente a perda da inibição, mas não inibição somente a sexual ou a que eu mencionei, da inibição social, mas inibição mesmo de dar uma resposta que normalmente, socialmente, a gente iria inibir, essa pessoa ela perde essa habilidade. Então você vai perguntar algo e essa pessoa ela vai simplesmente responder algo como: ah, mas isso é óbvio, né? Então ela vai te dar um breve fora, tipo isso, como se ela estivesse te dando um fora. E então você tem que saber exatamente como atender essa pessoa e respira, entenda que isso é um padrão, um comportamento dessa doença. Que isso não é algo mal, que ela não está fazendo isso por mal, que isso, fulano sempre foi assim. Não, fulano não sempre foi assim. Por isso que eu pergunto, por isso que eu dou a ideia, né? Conheça quem era essa pessoa antes. Por quê? É importante você entender a pessoa e não a doença, tá? Lógico que é muito interessante a gente falar sobre como é a fisiopatologia da doença, até por uma questão de você, quando você vai atender um paciente, ainda mais quando se trata de demências, ou seja, transtorno neurocognitivos maior, você não atende só o paciente, você atende quem está ao redor dele também. Essa pessoa, às vezes, não recebe muita informação, essa pessoa está sobrecarregada. Você vai lá e fica 1 hora com seu paciente. Então, por mais que você fique 1 hora com 2, com 3, com 4, com 5, é cansativo? É exaustivo? No final do dia você está cansado? Sim, mas ainda assim é menos exaustivo para quem fica 24 horas, 12 horas, enfim, tá? Então, essa pessoa está muito mais em sobrecarga do que você que ficou 1 hora com essa pessoa ali, atendendo, fazendo os exercícios, fazendo os comandos, a pessoa. Então, você não vai atender só o paciente, você vai atender todo mundo que está ali ao redor. Então, naturalmente, investigue quem foi esse paciente para que você possa notar a diferença e explicar isso. Não, olha só, isso é um comportamento que é natural, a gente vai identificar, vamos lidar com isso dessa forma, enfim, tá? Por isso que eu estou explicando tudo isso aqui. O que a gente vai esperar desse atendimento e o que a gente não vai esperar nesse atendimento. Tá me acompanhando até aqui? Então, fica aqui para a gente concluir esse assunto agora, tá? Vamos lá. Como eu estava dizendo, esses padrões motores ficam sendo repetidos na fala, nos gestos, enfim. Ocorre também um fanatismo religioso, político, tem mudança de hábitos alimentares, preferência pelos alimentos doces, que é um impacto, pode ser um impacto, pode não, é um impacto importante na saúde, tem risco de diabetes, enfim. Outras alterações, né? Sobre as alterações motoras, né? Normalmente, isso é muito impactante, gente. Isso daí a gente também tem que prestar muita atenção, né? Na demência frontotemporal, pode ainda acontecer uma associação da doença com o neurônio motor, ou seja, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. E nas fases mais tardias, os sinais parkinsonianos também pode acontecer, pode estar presente por conta da degeneração córtico-basal. E aí esse paciente ele pode começar a apresentar sinais como rigidez, tremor, hipocinesia. E aí você, sabendo disso, esse é um padrão, ou esse é um paciente que vai apresentar um padrão, vai encontrar déficit de marcha, hipertonia, incoordenação motora, movimentos involuntários, movimentos lentos, tremor e muita instabilidade postural. Esse é um paciente que gera muita queda, então a gente precisa observar muito isso. Com o avanço da doença, tá? E é por isso que a gente precisa detectar os principais déficits, as implicações funcionais, tudo isso a gente precisa trabalhar.
Então, o comportamento é algo que afeta muito, mas essas limitações funcionais a gente precisa trabalhar o quanto antes, tá? Já antecipando, prevenindo essas complicações, para trabalhar o maior tempo possível a independência desse paciente, prevenindo as complicações que podem surgir. Então, de maneira geral, a gente vai precisar fazer a manutenção, melhorar a força muscular, amplitude de movimento, flexibilidade, equilíbrio, marcha. Então, um ponto que a gente precisa, né, um ponto importante que a gente vai precisar manter pelo maior tempo possível, mobilidade, flexibilidade. Em paralelo a isso, exercícios ritmados, com equilíbrio, tá? Sempre são bem-vindos. E aí, como eu falo, né, observar atentamente também os possíveis disfunções decorrentes do envelhecimento, tá? É necessário uma prescrição de órtese? Então, vamos lá. Vamos estimular também, orientar que essa pessoa realize as atividades de forma independente, mesmo que com lentidão e incoordenação. Inclusive, reforçar isso com os cuidadores e familiares. Por quê? Porque eles vão sempre estar tentando, eles são muito mais acostumados a tentar fazer isso por eles. Porque eles às vezes estão sem paciência de esperar o paciente, né, aquela pessoa fazer determinado movimento, já estão de saco cheio, eles estão cansados. Ou dois, às vezes por zelo. O que quer fazer por ele, na intenção, na boa intenção de fazer um carinho. Só que isso retira a autonomia, né? E o cuidado em excesso atrapalha. Sendo que, a gente também tem que lembrar, supervisão vai ser realmente necessária, até por uma questão de segurança dessa pessoa, tá? Então, supervisão precisa, tá? Outro detalhe, é importante abordar orientações sobre as adaptações familiares, as adaptações domiciliares, familiares também, né? Adaptações domiciliares. Então, tudo que a gente vai... Outro papel nosso, tá? Chegar na casa do paciente, é lógico que no primeiro contato você vai fazer a sua avaliação multidimensional, você vai achar todos os pontos necessários, você vai começar a fazer seu trabalho. Mas com o tempo, é necessário que você faça uma intervenção para as adaptações domiciliares. Por quê? Se não fizer isso, o risco de queda vai ser elevado. Ah, mas Renata, eu avaliei ali na minha avaliação multidimensional, já vi que tem o risco de queda não está tão elevado, sim, mas com o tempo, com o avanço da doença, como eu falei, a progressão da doença, você já está aqui sagaz, você já sabe a fisiopatologia da doença, já está, ó, 100%, está fazendo sua reavaliação sempre, está acompanhando o processo desse paciente, tá tudo bem, ok. Mas as adaptações domiciliares, ou seja, toda essa conversa com os familiares, com os cuidadores sobre, olha, o tapete não está legal, vamos ajustar um banquinho aqui para que essa pessoa... Vamos ajustar um apoio, uma barra de apoio nesse banheiro, vamos ajustar todo o ambiente domiciliar, esse móvel aqui não está legal mais aqui, vamos trocar. Aproveita que esse transtorno neurocognitivo, essa demência, ela não tem um padrão amnésico, né? No início. Então, alterar a casa, conversando com o paciente, pelo amor de Deus, é com os familiares e com o paciente, sempre, ok? Conversando com o paciente. Aproveita que não tem esse padrão amnésico, que a alteração da casa pode não influenciar tanto negativamente, diferente no Alzheimer, que se você tira muita informação do que a pessoa estava acostumada, isso pode gerar realmente um impacto muito negativo. É lógico que as adaptações para que a casa fique mais segura para um paciente que tem a doença de Alzheimer, realmente vai ter que acontecer. Se aquilo ali está causando muito uma insegurança para o paciente, risco de vida, risco de queda, que queda é a quinta maior causa de morte, enfim. Se isso está causando um risco, a gente vai ter que mexer. Mas tem que lembrar que se você mexe muito no que a pessoa está acostumada, que é
a sensação de segurança para aquela pessoa se mexe muito naquilo, transforma muito aquele cenário para ela, isso pode causar uma confusão. E isso pode ser um fator estressante, tá? Enfim, só uma pausa. Então, esse é um outro ponto muito importante para a gente evitar a instabilidade postural que vai acontecer com o decorrer, com o avanço da doença, ok? Como eu estava dizendo, jamais reduza essa pessoa à doença. Então, converse com todo mundo ao redor, converse com os familiares, converse com os cuidadores, para você entender bastante quem é essa pessoa. E jamais reduza ela à doença. Esse é um outro ponto que eu queria muito levantar aqui nesse vídeo. Jamais reduza essa pessoa à doença. Por quê? Essa não é a identidade dessa pessoa. Então, seu fulaninho, que é o paciente de demência oh, meu Deus. Demência frontotemporal. Não é. E aí, sabe o que eu achei muito interessante quando eu li sobre o caso do ator Bruce Willis? Que aí foi onde eu quis trazer esse vídeo aqui pra gente. É o seguinte, pra gente refletir sobre o seguinte. Ninguém tá isento de uma doença degenerativa. E assim, a gente tem muito que avançar ainda, né? E o fato da mídia divulgar que uma pessoa famosa, né, como ele, foi diagnosticada, é uma oportunidade para a gente, para a nossa sociedade, a gente humanizar os pacientes, né? E eu achei essa reflexão muito bacana. E aí, por isso que eu quis trazer aqui, né? Quando os familiares recebem, né, e a pessoa recebe um diagnóstico de demência, é muito delicado. E a gente percebe que é uma imensa dificuldade lidar com esse assunto. As pessoas se afastam, e no caso da demência frontotemporal, muitas vezes esse afastamento, na verdade, acontece antes, né? Porque a gente não sabe sobre a doença. E antes do diagnóstico, a pessoa já começa a alterar o comportamento. Então, as pessoas já... Nossa, fulaninho tá tão estranho, não era assim, o que tá acontecendo? E a pessoa já começa. E a gente não sabe lidar. Esse afastamento, essas alterações já causam um impacto absurdo, um prejuízo absurdo para a cognição social desse paciente. Enfim, e se preparar para atender esse paciente é de extrema importância, até porque a gente não vai atender apenas o paciente, como eu já disse, né? A gente precisa lidar também com os familiares, com os cuidadores, os cuidadores principais e que vai lidar com esse paciente, e muitas das vezes eles estão em sobrecarga, como eu já disse, e por não terem muita informação, e eles acabam não entendendo o que está acontecendo. Ai, seu fulano está agindo assim é porque quer me irritar, e não é. Enfim, então eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Então aproveita aqui, se você gostou desse vídeo, faz o seu comentário, aproveita para me seguir, deixa o seu likezinho aqui no vídeo, faz o seu comentário aqui se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário para eu saber se você gostou do vídeo, tá? Para eu poder continuar fazendo mais vídeos sobre esses assuntos. E até a próxima. Beijo, tchau!